8 em ponto. Agora. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Matias, nós somos estudantes e a professora da Universidade Federal da Paraíba, e é com muito prazer que nós iniciamos o nosso Diálogo da Diversidade Humana na Saúde 1, que vamos trazer interseccionalidade entre gênero e raça. Hoje, para começarmos o nosso debate, a professora Rilva irá trazer um trabalho intitulado como Assistência ao Parto em Estabelecimentos de Saúde no Estado da Paraíba, Brasil, uma revisão integrativa. De início, queremos primeiro dar alguns avisos. O primeiro é que vocês serão colocados à presença durante o nosso diálogo. É importante que vocês vejam que na tela vai ter um QR Code, e vocês podem colocar a câmera do celular no QR Code e será direcionado diretamente para o formulário da presença. O formulário estará fechado em um determinado momento, provavelmente após os nossos debates e tirar as dúvidas, o formulário será aberto e vocês poderão responder. Caso não consigam responder, já que vai contar como presença, avisem a gente no chat e, dessa forma que avisar no chat, a gente coloca um link lá no chat. Outra coisa, as dúvidas e qualquer interações, críticas ou defeitos no áudio e no vídeo, vocês podem contatar também no chat, que nossos estudantes e as pessoas que estão trabalhando, colaborando, irão ver lá e passar para que possamos resolver. Então, queremos desejar bom dia à professora Rilva, dizer que é com muito prazer que nós começamos esse diálogo dentro do curso da medicina e das áreas de saúde, que, sobretudo, é substancial nesses momentos que a gente vive, em que as pessoas que estão dentro da diversidade humana estão sendo rechaçadas. Então, professora, bom dia, e a fala está com a senhora. Bom dia, Matias, bom dia a todas e todos. E após o feriado decretado na semana passada, que adiou o nosso encontro, começamos, enfim, a primeira parte, né, de nosso painel, Diálogos da Diversidade Humana na Saúde. Essa é a primeira parte, e aí está apresentada a nossa programação, que vocês já conhecem, e hoje escolhi apresentar esse trabalho de revisão de escopo, intitulado Assistência ao Parto em Estabelecimentos de Saúde no Estado da Paraíba, uma revisão de escopo. Esse trabalho, ele resultou do nosso primeiro curso livre sobre diversidade cultural e saúde, durante a pandemia, no primeiro período suplementar, 1 ano, e esse curso levou à elaboração de revisões e ensaios, né, durante as nossas discussões, e incluindo este trabalho, né, que foi publicado em um e-book do Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde, que, a propósito, foi Matias até que nos indicou a inscrição desse evento, e também apresentei essa revisão no evento Diálogos Críticos em Medicina Reprodutiva, Passado, Presente e Futuro, do Departamento de Humanidades Médicas da Universidade Johns Hopkins, em fevereiro passado. E foi uma conferência que brindou, né, a diversidade como um pilar de uma cultura de inclusão em torno dos direitos reprodutivos da mulher, direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que são tidos como direitos humanos. Então, nesse painel sobre a política e a praxis da igualdade de gênero, em que se abordaram questões de saúde reprodutiva, percebi as principais questões, os principais desafios, né, epistemológicos e também políticos que existem na luta contra a violência de gênero. E todas as formas de violência, mas definindo a violência de gênero como qualquer tipo de agressão física, verbal, psicológica ou simbólica contra alguém
em situação de vulnerabilidade devida ao gênero, que é uma construção social. Então, eu participei aqui deste painel pública e prática clínica na África do Sul, América Central e América do Sul. E nesta conferência vi que as ações políticas, as mobilizações, as reivindicações em relação aos direitos reprodutivos focalizam principalmente as questões de violência sexual, contracepção, abortamento e mortalidade materna. E nesse nosso painel vamos abordar essas questões, tanto hoje quanto nas próximas etapas, né, desse nosso evento, desse nosso encontro. Então, como estudantes de medicina e como estudantes, né, de profissões da saúde, ligadas à saúde, vocês precisam estar cientes das questões complexas que moldam o campo da saúde no Brasil. Vocês estão cientes? Eu acho que sim, porque esta, aparentemente, é uma das razões para que vocês tenham se inscrito nesse curso livre e também nesse evento que estamos organizando. Então, as iniquidades em saúde entre grupos e indivíduos, ou seja, aquelas desigualdades de saúde que, além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias, segundo a definição de Margaret Whitehead, que é professora de saúde pública na Inglaterra. Ela diz que, por serem produzidos socialmente, essas dificuldades são potencialmente evitáveis e consideradas inaceitáveis em uma sociedade civilizada. Ela é a Margaret Whitehead é uma das idealizadoras do referencial Determinantes Sociais em Saúde, né? Este aqui, que se vocês não viram ainda, vocês vão conhecer no P3, em Epidemiologia, né, que tem, de forma ilustrativa, aquele modelo de arco-íris que vocês já devem ter visto, e nós sabemos que somos, né, a maioria de nós faz parte, né, de um contingente, né, de atores privilegiados, né, ou seremos profissionais de saúde e estaremos em uma situação geralmente privilegiada e não estamos, né, no chamado lugar de fala, porque, como disse o congressista americano e ativista Brian Sims, quando você está acostumado com o privilégio, a igualdade lhe parece opressão. Então, nós precisamos, como futuros profissionais da saúde ou profissionais que vamos atender pessoas em suas crises existenciais, principalmente quando estão na situação de vulnerabilidade, na situação de saúde, nós precisamos entender essa questão, que essa questão da vulnerabilidade relacionada a gênero e raça, que está dentro de todo o escopo, não é, de questões sociais do campo da saúde. Então, as questões norteadoras desta nossa apresentação são estas. Como é realizada a assistência ao parto e ao puerpério nas maternidades da Paraíba? Como questões de gênero podem impactar nessa dimensão da saúde da mulher e seus direitos humanos? Há problemas de interseccionalidade nos estudos sobre esse tópico? Bem,
nós sabemos que hoje um dos tópicos assim mais imprescindíveis, né, da diversidade humana gira em torno da necessidade de eliminar desigualdades na qualidade e na disponibilidade de cuidados de saúde para minorias étnico-raciais e de gênero e também de classe e também de outras situações identitárias, né, minorizadas e que acabam confluindo e acabam se integrando e se superpondo em muitas situações, né, que vamos encontrar no nosso trabalho em saúde. Então, saúde e direitos reprodutivos são uma das áreas, assim, que são explicitamente relacionadas aos movimentos feministas, tanto no âmbito nacional quanto internacional. E quando eu falei lugar de fala, a gente se refere à questão de onde se originou essa questão, esse referencial da interseccionalidade, que foi no movimento feminista negro americano, né, onde muitas autoras, principalmente autoras, né, lutam, né, e estudam essa questão. E aí, quando a gente falou no lugar de fala, a gente isso diz respeito exatamente a isso, a questão de que essas autoras feministas e do movimento feminista negro que desenvolveram o conceito de interseccionalidade, principalmente Patrícia Hill Collins, que foi uma precursora, e depois também, e que desenvolveu de forma mais assim, sustentada esse referencial de interseccionalidade, que foi Kimberlé Crenshaw, né, que é considerada uma das lideranças na teoria crítica do racismo nos Estados Unidos e uma das pioneiras a respeito desse pensamento. Então, por isso que, assim, a origem, né, da teoria da interseccionalidade está no movimento feminista negro, principalmente. Então, esse movimento está preocupado com a autonomia das mulheres e com sua liberdade, né, com sua capacidade de exercer a tomada de decisões sobre o que diz respeito ao seu corpo, com o que diz respeito ao seu futuro. Então, o movimento feminista, ele mostra que são essenciais para a saúde e bem-estar da mulher, que o profissional de saúde considere essas questões e que as compreenda, né? Então, a gente sabe que mesmo em sociedades descritas, né, e tidas como pluralistas, né, aqui pareceu até com aqueles trava-língua, pluralistas e democráticas, ainda, mesmo nessas sociedades, ainda não se erradicaram totalmente, né, aquelas velhas hierarquias baseadas em raça e gênero. Então, no Brasil, já há evidências, né, que mostram, aqui também há já muitas autoras desse movimento que lutam, militam, né, são ativistas e também são pesquisadoras, são cientistas, como a Djamila Ribeiro, a Sueli Ribeiro, também a Carla Cotirene, recentemente, né, que é uma nordestina. Então, também esse movimento acabou apresentando, né, uma diáspora também aqui para nosso país, e há estudos que mostram, né, que raça, cor e gênero são fatores de aumento da vulnerabilidade à perda da saúde. Então, como podemos esperar, né, entender, compreender a desigualdade social sem considerar
raça, classe e gênero, mas em uma situação em que esses fatores identitários estejam associados, sejam simultâneos, né? Então, a não integração, né, por exemplo, de mulheres negras e também de mulheres pertencentes a povos indígenas, né? Vamos ter nesse painel, o terceiro painel vai enfocar essa questão, sem colocar, né, sem entender, sem referência a esse fator fundamental da hierarquia, que é central para as interações e para as relações de poder que controlam indivíduos e grupos inteiros, né? Então, nos Estados Unidos, a American Medical Association e a American Psychological Association já declararam que o racismo institucional é uma questão de saúde pública. Então, só algumas palavras sobre interseccionalidade, já que essa é o primeiro painel, não é, a primeira parte do painel sobre desse nosso primeiro encontro, diversidades na saúde, né, e enfocando a interseccionalidade entre gênero e raça. Então, vou apenas traçar alguns aspectos, né, referenciais sobre a teoria da interseccionalidade. Então, o termo interseccionalidade, como já antecipei, surgiu no movimento feminista negro americano e ganhou ênfase a partir do início da década de 1980, mas se desenvolveu realmente a partir dos anos 2000. Né, e trata principalmente da interdependência das relações de poder e subordinação em relação à raça, gênero, classe, deficiência, idade, que são vários fatores associados à diversidade humana e que muitas vezes eles estão superpostos, e isso faz com que precisamos olhar para essa superposição que chamamos de interseccionalidade de uma forma diferente, como vemos apenas a questão da discriminação de raça, a discriminação de gênero isoladamente, né? Então, o estudo sobre interseccionalidade está relacionado a um campo transdisciplinar que problematiza a complexidade dessas identidades e das desigualdades sociais e também de suas implicações. Então, as pesquisas no campo da interseccionalidade têm buscado identificar e também analisar esses processos estruturais, mas a maioria das pesquisas ainda enfoca ou gênero ou raça, né? Ou seja, analisa a questão em amostras brancas, né, considerando gênero em amostras brancas, ou de raça e etnia em amostras que não incluem só mulheres, né? Então, sem levar em consideração essa interseccionalidade, gênero e raça, que coloca a discriminação, as disparidades, as iniquidades em saúde sob outro prisma, né? Então, estudos realizados nos últimos anos evidenciaram diferenças importantes entre taxas de mortalidade materna de mulheres de cor branca, parda e negra. E se supõe que essas diferenças sejam decorrentes da falta de acesso aos serviços de saúde ou também da pior qualidade da assistência à saúde prestada a mulheres negras. Veja aí a interseccionalidade, gênero e raça. Mas há poucos estudos que analisam como se dá o atendimento tanto pré-natal, quanto ao parto e ao puerpério, considerando raça-cor das mulheres.
Bem, e nesse cenário, o modelo tecnocrático de parto é hegemônico na assistência à maternidade e como parte do sistema de saúde, e aqui considerando o sistema brasileiro como um todo, que é predominantemente hospitalar. Então, as mulheres paraibanas têm um problema que, apesar de não ser exclusivo do nosso estado, reflete a situação brasileira como um todo, além de agregar dificuldades próprias, né, que são do nosso meio. Por exemplo, na Paraíba, as mães viajam dezenas de quilômetros e ficam nos corredores dos hospitais de duas cidades, né, Campina Grande e João Pessoa, que são as duas cidades economicamente mais ativas do nosso estado. Então, existem apenas 12 maternidades públicas, hospitalares, né, de atendimento ao parto, distribuídas em 10 cidades da Paraíba. E, em 2018, a mídia local, aqui da Paraíba, mostrou, assim, com muita ênfase, que estava havendo uma superlotação de parturientes, tanto nas maternidades aqui de João Pessoa, quanto nas de Campina Grande. Quer dizer, o sistema de atenção hospitalar de Campina e de João Pessoa, que atende a quase 60% das mães de todo o estado, ou seja, dos 223 municípios da Paraíba, mostra que essa superlotação pode estar associada, e foi associada a esses órgãos, né, como o próprio CFM, as secretarias de saúde municipal e estadual, foi associado ao aumento da mortalidade materna, uma vez que 99% dos partos na Paraíba, entre 2015 e 2019, foram hospitalares. Então, esse é o foco das preocupações oficiais, né, do setor saúde, que não busca, de uma forma mais consistente e arrojada, mudar a forma de atendimento, né, passando de um modelo tecnocrático do parto para um modelo humanizado e holístico, né, também chamado holístico. Então, como disse a professora Karen Scott, nesse webinar que eu mostrei há pouco, no primeiro dia da conferência a que me referi, ela disse: não precisamos de novos modelos, precisamos reverter o modelo que prevalece hoje, ou seja, nós temos um modelo tecnocrático de parto, que é hegemônico, e, por outro lado, temos uma alta mortalidade materna, né? Então, algo precisa ser feito, e essa mortalidade materna, ela é mais prevalente entre as mulheres negras, né? Então, essa é uma questão muito importante, e que precisa ser pautada, né, tanto no nosso currículo, quanto nas nossas discussões, para que possamos estar realmente cientes dessa questão, dentro dos determinantes sociais da saúde, né. Aqui é um recorte de uma matéria publicada no portal Correio, né. Parto humanizado se torna realidade nas maternidades da Paraíba. Esse foi o título, né, dessa matéria, que foi publicada em agosto de 2019, em que se coloca que o parto humanizado, ou humanização do parto, ainda gera muitas dúvidas entre as mulheres, mas, em síntese, de acordo com especialistas na área de obstetrícia, é a conduta dos profissionais que não realizam o procedimento com violência, que oferecem um atendimento de fato humano, respeitando a mulher e o seu tempo. Né? Então, aqui na matéria também, a jornalista mostra que essa assistência se fundamenta em dois fatores, que o primeiro
é a valorização do protagonismo da mulher em sua gestação e parto, entendendo que isso significa respeitar suas escolhas. E outro fator é a busca de um manejo de pré-natal e parto, pautado por evidências científicas, com o objetivo de garantir condutas que impliquem menor risco e maior benefício para a saúde da mãe e do bebê. Né? Isso é o que fala o especialista, né, em medicina fetal, e aqui é transcrito e citado nessa matéria. Então, essa matéria em 2019, quando eu li essa matéria, inicialmente eu pensei, quando ela foi publicada, parto humanizado se torna realidade nas maternidades da Paraíba, então não eram realidade, né, até aquele momento, em 2019, né, quer dizer, 2 anos atrás apenas. Então, eu fui pesquisar e vi um estudo publicado em 2011, né, um estudo acadêmico, não só uma matéria jornalística, e essa matéria é um estudo documental, né, que buscou avaliar a estrutura dos serviços de atenção à saúde obstétrica, atenção obstétrica e neonatal na Paraíba. Então, foi um estudo que foi baseado em dados coletados, né, na vigilância sanitária do estado da Paraíba, por meio daqueles registros, né, e fichas de inspeções que são publicados, né. Então, essas autoras, né, Holanda e colaboradores, na verdade, autores e autoras, eles mostraram, né, esse estudo não foi incluído na nossa revisão de escopo, porque não é um estudo, assim, primário, né, é um estudo com dados secundários. Então, se mostrou nesse estudo, com esses dados secundários, que na maioria das maternidades na Paraíba, não se dispõe de materiais para alívio não farmacológico da dor, não se permitiam acompanhantes e a estrutura física não garantia privacidade e prevalecia a ausência de quartos destinados à assistência durante o parto, né, o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Então, vejam que essa questão é muito importante, tanto na mídia quanto nos estudos acadêmicos realizados por pesquisadores aqui paraibanos, né, e aqui também foi um programa, né, que dessa mídia, Profissão Repórter, né, que é bastante difundido, e que esse programa, ele foi ao ar recentemente nos últimos anos, e que mostrou que as maternidades brasileiras vivem 2 realidades opostas. De um lado, o crescimento, né, do parto humanizado, e de outro, as denúncias de violência obstétrica e de negligência no atendimento. Então, o Brasil tem uma das mais altas proporções de cesarianas do mundo, 55%, isso na rede pública, né, e que esse vídeo também mostra, né, que muitas parturientes vivenciaram violência, a chamada violência obstétrica, mesmo na vigência, né, das campanhas e dos programas de humanização do parto. Aqui só para mostrar, né, que, vejam só, esse levantamento são dados do Sistema de Informações sobre os Nascidos Vivos, SINASC, do Ministério da Saúde, de dados a partir da Secretaria de Estado da Saúde, que mostra que entre 2015 e 2019, 99,4% dos partos na Paraíba foram hospitalares, né? Então, essa questão, as estatísticas mostram, né, que o parto, ele segue esse modelo,
hospitalar e geralmente tecnocrático. E a gente se pergunta, será que o programa de humanização do parto está atingindo a sua plenitude na prática, né? Então, partos hospitalares no Brasil, 97,8%, e na Paraíba, 94,4%, entre 2015 e 2019. Então, hoje, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de cesáreas, né? E na Paraíba, esse índice é de 58%, nacionalmente é 55% a 57%. Né? Então, além disso, a Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, mostra que a maioria dessas cirurgias cesarianas, elas são realizadas sem fatores obstétricos que as motivem. E no nosso estado, 2/3, da mortalidade materna ocorrem por causas obstétricas diretas, ou seja, por intervenções incorretas, que evidenciam que há uma qualidade precária da assistência oferecida no ciclo gravidez, parto e puerpério. Então, analisando essa série histórica de óbitos maternos na Paraíba, entre 2006 e 2016, uma cobertura de 97,8% é bastante expressiva, né, na população paraibana. Há também a implantação de políticas públicas voltadas para a maternidade e a humanização do parto, né, mas os partos acabam sendo realizados nos hospitais. Bem, aqui está o nosso estudo, né, de revisão de escopo, que teve como objetivo descrever a assistência ao parto nas maternidades da Paraíba. Então, constatamos que foram publicados 14 estudos primários entre 2014 e 2019. Nós não estabelecemos limites temporais para essa revisão. Nós pesquisamos em todas as publicações de estudos primários sobre assistência à maternidade em estabelecimentos hospitalares na Paraíba. Né? Então, os estudos foram publicados surgiram estudos apenas de 2014 a 2019. Antes, não havia estudos, né? Havia esse estudo que eu citei antes, que é um estudo documental, mas estudos primários que avaliam a realidade, né? Ali in loco, né? Como estudo de campo. Só em 2014 foi publicado o primeiro estudo, né? Antes não havia interesse, provavelmente, né, dos pesquisadores em relação a essa assistência, como é a assistência ao parto na Paraíba. Aqui são os estudos que eu procuramos, né? Eu só queria lembrar que esse estudo foi realizado junto com nossos alunos, né, nossas alunas, do primeiro curso de Diversidade Cultural e Saúde, no primeiro período suplementar, Maria Fernanda, Beatriz, Rebeca e Pâmela. E aí, nesse estudo, nós colocamos aqui as características, né, dos estudos selecionados, que foram 14, de 2014 a 2020. Então, esse estudo, esse primeiro, tinha o objetivo de verificar se as condutas instituídas nas maternidades estavam de acordo com as diretrizes, né, do programa de humanização. E as conclusões foi de que havia resistência para a implantação de práticas
como massagem, estímulo à deambulação e o direito a acompanhante, e também havia realização de práticas consideradas prejudiciais, como o uso da posição de litotomia e da episiotomia. Havia também o uso inadequado de jejum, de amniotomia, que são consideradas técnicas obsoletas, né? Esse estudo foi realizado em uma maternidade do sertão paraibano. Outro estudo, publicado em 2016, em Campina Grande, buscando caracterizar a assistência ao pré-natal, parto e pós-parto, em Campina Grande, com amostra, né, significativa, né, do ponto de vista estatístico, concluiu que há lacunas na assistência ao parto, a ausência de vinculação da gestante ao local do parto e do direito à presença de acompanhante durante o parto. Em outro estudo, esses dois anteriores foram estudos de abordagem quantitativa, esse outro estudo, terceiro, é de abordagem qualitativa, investigando o conhecimento das mães acerca de violência obstétrica. Então, essas mulheres entrevistadas, elas apresentavam falta, né, elas sofreram, pelo que elas relataram, falta de humanização durante o trabalho de parto, e o ato de parir, né, foi representado por elas, foi narrado por elas como uma experiência negativa, né, e mostrando que havia negação de direitos sexuais e reprodutivos. Esse outro estudo aqui também, esse aqui é quantitativo, realizado aqui em uma maternidade de João Pessoa, com o objetivo de avaliar a qualidade da assistência pré-natal, com 1.673 puérperas, mostrou que há baixa prevalência da adequação à assistência pré-natal, que o acesso, iniquidades reprodutivas e econômicas ocorrem, né? E que elementos educativos da assistência determinam um pré-natal mais adequado. Outro estudo também quantitativo, com o objetivo de analisar a implantação de um programa de doula voluntária em uma maternidade de grande porte aqui de João Pessoa, mostrou que havia associação entre o apoio da doula e a diminuição do número de cesarianas e também com a satisfação das mulheres. Outro estudo quantitativo, com o objetivo de verificar se os partos realizados na principal maternidade pública da cidade de Campina Grande estavam em conformidade com a política do parto humanizado do Ministério da Saúde. Esse foi um estudo que teve resultados bastante, assim, positivos, né, mais animadores, e que se destacou entre os 14 estudos que nós selecionamos na nossa revisão, porque mostrou o crescimento do programa e melhoria dos resultados alcançados, redução de intervenções cirúrgicas, e as mulheres tiveram um atendimento respeitando esses critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, esse foi um trabalho que se destacou dentre os 14, com resultados que foram resultados positivos. Esse outro estudo, de 2018, realizado em uma maternidade pública de João Pessoa, foi qualitativo, né, e mostrou que as puérperas compreendem o trabalho da doula como adjuvante na diminuição da dor e no conforto, né, do parto, mostrando um vínculo, né, que esse vínculo com as doulas contribuiu para tornar o parto um momento positivo e afetuoso. Outro estudo, esse também qualitativo, buscou entender como as parturientes significam essa questão de violência obstétrica, da violência obstétrica. Então, que mostrou que a conclusão desses autores, né, que Sampaio, né, a professora Juliana Sampaio, do nosso Departamento de Produção da Saúde, de Promoção da Saúde, mostrou que havia objetificação do corpo da mulher,
relações de poder e hierarquização entre a mulher e os ou as profissionais, anulação do exercício de sua autonomia e violência como característica da prática médica. Então, esse mostrando já um resultado, quer dizer, um estudo qualitativo, né, mostrando que há uma prática, não é, de violência obstétrica pelo que narraram as parturientes nesse estudo. Em outro estudo qualitativo, também realizado aqui no Hospital Universitário de João Pessoa, mostrou que a implantação da rede cegonha era insuficiente, havia carência de leitos obstétricos, desorganização dos fluxos e da regulação, dificuldades em assegurar o conhecimento e vinculação à maternidade de referência. Essa é uma questão importante, né, porque precisa haver vinculação da gestante a uma maternidade de referência. Havia barreiras de acesso e havia peregrinação dessas gestantes até encontrar uma maternidade onde realizar o seu parto. Boas práticas estavam parcialmente implantadas e necessitavam melhorar os indicadores, tanto em relação às taxas de cesariana, episiotomias, verticalização do parto e a livre escolha, né, da posição do parto. Ainda um estudo qualitativo realizado aqui na Paraíba, também, no Hospital Paraibano, mostrou que a maior parte das entrevistadas relatou que sofreu violência obstétrica no primeiro parto natural e que a episiotomia e o toque vaginal foram procedimentos obstétricos mais realizados, né, e que ela se sentiu angustiada, sentiu dor, né, solidão, e que havia falta de assistência da equipe e também sinais de negligência. Ainda estudo qualitativo realizado numa cidade do interior, a cidade de Alagoa Grande, mostrou que conhecimentos e sentimentos da mulher sobre violência obstétrica e a falta de humanização na prática obstétrica no trabalho de parto, e que a assistência foi considerada irresponsável e desrespeitosa por parte dos profissionais. Outro estudo qualitativo, esse um dos primeiros publicados na Paraíba, em 2014, no hospital, né, do Sertão Paraibano, mostrou que as participantes qualificaram o atendimento como de ótima qualidade, mas não possuíam informações sobre a política de humanização, expressando a ideia de que não podiam exigir mais da maternidade em relação ao atendimento. Então, aqui mostrando que muitas vezes os usuários do sistema de saúde, isso de uma forma geral, não só as parturientes e as puérperas, consideram que a assistência à saúde é como se fosse um favor que lhes é feito e que, não conhecendo os seus direitos, não conhecendo as políticas públicas de humanização, no caso hospitalar, acabam aceitando aquele atendimento, mesmo que não preencham, né, os requisitos de um atendimento humanizado, como um atendimento satisfatório. Então, mostrando assim, a questão, né, da informação nas narrativas, a falta de informação influenciando as narrativas dessas pacientes. E os dois últimos, esse quantitativo, né, é realizado aqui em uma maternidade aqui da Paraíba, né, de João Pessoa, mostrou, né, que as pacientes que tinham atendimento, né, desses requisitos de um atendimento humanizado ao parto, havia uma menor frequência de acompanhantes entre mulheres não brancas, com menor escolaridade e menor renda. Então, havendo diferenças, né? E o último aqui que eu queria relatar foi um estudo qualitativo realizado também no interior da Paraíba, em Cuité,
em que mostrou um alto índice de procedimentos não baseados em evidências, né, durante o parto, e grande parte das participantes não se reconheceu como vítima, ainda que tivesse sido submetida a uma série de práticas tidas como violência obstétrica. Então, aqui vocês vejam a questão da falta de informação e do conhecimento, não é, das parturientes, das gestantes, em relação ao que elas vivenciam, e elas não reconhecem, né, esses procedimentos como violência obstétrica. Esse é o parto nas maternidades da Paraíba, é pouco adequada e está pouco, né, digamos, está pouco adequada aos princípios e às diretrizes estabelecidas, né, pelo Ministério da Saúde e pelas diretrizes de humanização do parto. O tema mais prevalente nesses estudos revisados foi o da violência obstétrica e violação dos direitos das mulheres, com realização de práticas prejudiciais, práticas não baseadas em evidências, que já são consideradas obsoletas na atenção obstétrica. E que há necessidade de implementação de educação das mulheres, né, de informação quanto aos seus direitos obstétricos e direitos humanos. E também aqui eu complemento, embora eu não tenha colocado no slide, também uma educação permanente, né, dos profissionais de saúde que atuam, né, nas maternidades aqui do nosso estado. E esses dados, eles estão de acordo com pesquisas realizadas no Brasil, né, como esse estudo aqui, realizado pela Fundação Perseu Abramo, né, que é o estudo que está até em um e-book, esse estudo, Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, uma década de mudanças na opinião pública. Então, aqui está a referência, e que mostrou que no Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofreu algum tipo de violência obstétrica no momento do seu parto natural. Esse outro estudo aqui também realizado no Brasil mostrou que cerca de 25% das mulheres que realizaram partos em maternidades no Brasil sofreram algum tipo de violência. Aqui nós mostramos que um importante marco, né, na luta no Brasil contra a violência obstétrica foi essa comissão parlamentar mista, né, sobre violência contra a mulher no Brasil, que incluiu a discussão sobre violência obstétrica, e aqui essa organização não governamental, parto do princípio, Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa, produziu um relatório, esse relatório, Violência Obstétrica, Parirás com Dor, que foi feita para essa comissão, né, parlamentar, que foi em 2012, né, quer dizer, há 8 anos, e mostrou que, apesar de a atenção ao parto, né, ter uma grande participação, né, a atenção hospitalar, né, ser majoritária no Brasil, não há evidências, né, da melhora, né, da taxa de mortalidade materna. Então, algo está errado e algo precisa ser feito. Isso deu origem a 2 projetos de lei, né, que estão parados, né, no Parlamento, no Congresso, há 8 anos, e que esses projetos de lei poderiam ajudar na, digamos, legislando, né, nessa questão também da violência obstétrica, e poderia contribuir para a redução, né, dessa incidência. Então, aqui, mostrando o que nossas entidades representativas, o Ministério da Saúde, fazem em relação a essa questão, né? Porque no Brasil, hoje, ainda não se estabeleceram regulações
para enfrentar diretamente o fenômeno, né, da violência durante nesse ciclo, né, gravídico, puerperal e do parto. Ou seja, não existe uma lei federal que criminalize esse tipo de violência, né, apesar desses projetos de lei que estão já parados no Congresso há 8 anos. E dados lançados em 2014, né, na campanha SUS Sem Racismo, do Ministério da Saúde, mostrou que 60% das vítimas de mortalidade materna no país são negras. Então, veja a importância aí, né, da interseccionalidade nessa questão da mortalidade materna, né? Então, a ausência de legislação federal deve contribuir para essa questão, não é, humana tão importante, não é, e é um problema de saúde pública, né? A Organização Mundial da Saúde decretou esse problema como um problema de saúde pública. Eu já mencionei, conversando com vocês antes, sobre essa questão, né, de que o Ministério da Saúde, em 2019, considerou ilegítima a terminologia violência obstétrica, né, coibindo o uso desse termo nas políticas públicas e de uma forma geral na saúde pública, né, mas o Ministério Público, né, entrou em campo, né, e recomendou que reconhecesse a legitimidade desse termo, e aqui, nessa nota, o Ministério da Saúde teve que reconhecer o direito legítimo das mulheres em termos de usar o termo que melhor represente suas experiências vivenciadas em situações de atenção ao parto e nascimento e que configurem maus tratos, desrespeito, abuso e uso de práticas não baseadas em evidências, né? Mas, por outro lado, um parecer do Conselho Federal de Medicina, em 2018, expressou, né, repudiou o termo violência obstétrica, né? Então, quer dizer, esse é o órgão, é a entidade, a autarquia que nos representa, né, e mostrou nesse parecer, e inclusive um trecho eu coloquei aqui para destacar, que fala que os médicos entendem que a autonomia da mulher deve ter limites. Então, eu não entendo como, né, essa frase, que é uma frase que é contra os próprios princípios da bioética, porque é contra um dos princípios mais importantes, não é, do principialismo na bioética, que é a autonomia. Então, essa frase, a autonomia deve ter limites, é uma frase que talvez não tenha sido repensada, né? Principalmente aqui, literalmente, né, entre aspas, ainda lendo o que foi publicado nesse parecer, a autonomia das mulheres deve ter limites, principalmente quando existem fatores que possam colocar tanto a mãe quanto a criança em risco se o parto vaginal for escolhido e em local que não seja o hospital. Então, os médicos, aqui como corporação, eles se defendem, se mostrando indignados contra uma espécie de estigma, e eles colocam o verbo estigmatização, a palavra estigmatização, porque essa palavra, esse termo é usado, né? Então, para que vocês vejam como a questão é uma luta política, né, e que está sendo levada à frente, né, pelo movimento feminista, né, que enfrenta todo esse Estado, né, todas essas barreiras, né, para afirmar, né, a autonomia das mulheres. Então, no Brasil, não existe essa lei, eu queria só enfatizar aqui, mas já falei, né, a violência obstétrica, ela é mais incidente nas mulheres negras do que nas mulheres brancas, né? E dados lançados em 2014 na campanha do SUS Sem Racismo, do Ministério da Saúde, mostram que 60% das vítimas de mortalidade materna no Brasil são negras. É só para lembrar que, embora não existam marcos legais
de forma, assim, federal, mas aqui na Paraíba, sim, né? Aqui a gente até poderia usar aquela frase, né, do poeta, que se usa na poética, né, Paraíba, sim, senhor, né? Então, aqui, nós vemos que a Paraíba tem marcos legais. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque já me estendi mais, eu queria apenas ficar por 20 minutos, vejam só. Então, aqui, inclusive, em 2019, foi promulgada aqui sancionada a lei sobre violência obstétrica aqui na Paraíba, assim como existe em alguns outros estados também, mas mostrando que aqui na Paraíba, em termos de marcos legais, nós estamos, não na vanguarda. E que na Paraíba, no ano passado, foi lançada uma cartilha de orientação e apoio às mulheres sobre violência obstétrica. Por quê? Porque elas não sabem, muitas não sabem ainda do que se trata, né? E para que elas saibam como agir e para que elas saibam quais são os seus direitos, né? Então, para finalizar, aqui só para lembrar do Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, né, que foi criado, né, já há muito tempo, né, mas que surgiu, esse Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher, surgiu em 1984, né, na Holanda, durante o Tribunal Internacional de Denúncia e Violação dos Direitos Reprodutivos, né. Então, e foi reafirmado várias vezes, eu sei que foi na década de 80, não é, mas que deveria ter mais ênfase, né, porque quando se torna visível o problema, isso faz com que muitas pessoas possam se tornar conscientizadas e possam engajar, né? E uma frase aqui que eu gosto muito, né, de Toni Morrison, uma jornalista, né, inclusive prêmio Nobel de literatura, americana, negra, que foi a primeira negra, né, a receber o prêmio Nobel, e que ela escreveu: a linguagem opressiva faz mais do que representar violência, é violência, faz mais do que representar os limites do conhecimento, limita o conhecimento, né? Então, aqui esse livro que é muito bom, de Toni Morrison, que quem ainda não leu, gostaria de recomendar, Amada, né, que depois foi feita a adaptação para o cinema, né, que é um marco também importante, é emblemático esse livro, e aí eu recomendo para leitura. Então, muito bem, aqui nós terminamos nossa exposição. Eu extrapolei, peço desculpas, né, eu planejava ter 20 minutos, e aqui nós podemos voltar. Então, Matias, e comissão organizadora, eu tenho aqui um conjunto, né, uma equipe, né, que organizou esse evento, né, mas Matias está aqui mediando o nosso painel, e eu pedi que, como ele orientou na abertura desse evento, que vocês colocassem contribuições, questões, dúvidas, né, vivências, suas próprias visões, né, e aí estamos aqui para continuar a nossa conversa, nossos diálogos, né, deveria ser diálogos, só que eu me excedi no tempo, e aí nós temos 30 minutos para a nossa discussão. Professora Riva, muito boa apresentação. Nós temos várias perguntas, acho que tem para mais de 10 aqui, mas de início só queria acrescentar um ponto que é importante a gente entender que essas mulheres, elas não são vulneráveis, né? O professor Ricardo Aires vai escrever um livro que é Vulnerabilidade e Saúde, e vai dizer que essas mulheres, elas estão em situação de vulnerabilidade.
Então, elas têm uma potencialidade de vida muito maior do que nós próprios. Os artigos qualitativos, inclusive da professora Juliana Sampaio, vai demonstrar isso. São mulheres que têm experiências, têm histórias de vidas e que elas podem, não necessariamente, elas estão em situação naquele momento, então demanda uma política de saúde que ultrapasse somente equipamentos hospitalares, recursos humanos, mas sim o entendimento da sociedade, né? Vai ter algumas perguntas que é bem interessante sobre isso. A primeira é de Bianca, que Bianca pergunta assim, como a gente, futuros profissionais de saúde, poderia melhorar esses cenários que a senhora descreveu durante a apresentação? Bem, eu acho que o primeiro passo nós já estamos dando, né? Nós estamos aqui discutindo, né? Então, quando no nosso centro de Ciências Médicas, nós tivemos oportunidades, né? Mas foram poucas oportunidades em que nós discutimos essa questão, né? Da diversidade humana na saúde e especificamente enfocando a questão, né, do direito reprodutivo e do direito a uma atenção adequada, uma atenção apropriada, humanizada, né, das mulheres ao parto. Então, acho que esse é um primeiro passo, né? E a introdução no nosso currículo dessa disciplina, né, que nós estamos aqui como esse concurso livre, mas é uma preparação para a nossa nova disciplina do currículo que está, né, em implantação, que é a disciplina de diversidade cultural e étnica na medicina. Então, nós estamos dando os primeiros passos, né? Nós estamos discutindo. Ainda como resultado do nosso primeiro curso Diversidade Cultural e Saúde, que foi no primeiro semestre suplementar, também nós tivemos como produto um outro estudo que apresentamos no SECAMPO, né, que é um seminário que é anual, né, sobre educação, do Centro de Educação aqui na UFPB. E assim, quando os nossos alunos, né, desse curso, a Maria Eduarda, as duas Maria Eduarda, Gustavo, apresentaram esse estudo, né, foi no ano passado, e ao terminarem, né, os comentaristas enfatizaram, né, de forma assim, com espanto, né, de forma surpresa, como estudantes de medicina estavam discutindo diversidade na saúde, né? Então, nós vemos que a ideia que as pessoas têm de uma forma geral, e inclusive aqui na academia, né, na própria universidade, os outros centros têm sobre a nossa visão, sobre a nossa cosmovisão enquanto professor de medicina, médicos e estudantes de medicina, é essa. E a gente pergunta, será que não estão certos? Né? Então, eu acho que, Bianca e caros participantes aqui do nosso painel, esse é um começo, né? É um início aqui no nosso meio, mas a gente sabe que é necessário muito mais. E o que é importante é que vocês atuem como multiplicadores, né? Que vocês, nas suas práticas, tanto até o final da graduação como estudantes, mas, sobretudo, quando profissionais no futuro, vocês possam ter essa competência cultural e ter essa conscientização, e mais do que conscientização, engajamento, porque a gente não precisa, assim, é insuficiente a gente apenas ter tolerância em relação às diferenças na nossa prática de saúde. Nós precisamos mais do que ser tolerantes, né? Nós sermos agentes de mudança. Então, isso depende muito de nós, do nosso próprio engajamento. Tá? Então, Djamila Ribeiro, ela tem uma frase muito interessante, que ela diz o seguinte, que não é suficiente, né, ser antirracista, né? É preciso que também você lute contra o racismo, né? Então, em relação tanto à questão
das disparidades em saúde em relação ao gênero, em relação à raça, cor, né, e em relação à interseccionalidade, que é muito mais importante entre essas duas questões identitárias, depende de nós, a partir de nossa conscientização e a partir de nosso engajamento como profissionais da saúde. Então, não sejamos, né, reducionistas. Então, eu acho que é isso, que nós já começamos, pelo menos no nosso curso, com a introdução dessa disciplina, eu acho que nós já começamos a atuar nesse sentido, o sentido da nossa formação. Professora, para tentar ser um pouco mais rápido, já que a gente tem muita pergunta, eu vou fazer três perguntas e a senhora responde o mais sucintamente possível. Ok, tá bem, certo. Natália pergunta quais são as estratégias que tem existente para melhorar esse tratamento. A senhora falou algumas, mas ela especifica nas populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas, se existe alguma estratégia mais eficiente. Raíssa pergunta, ela diz que leu sobre o tema da interseccionalidade e diz que muitas vezes é enxergado o médico e o paciente em uma dinamicidade entre oprimido e opressor. Às vezes a gente é oprimido, às vezes é opressor. Ela queria saber se existe algum equilíbrio entre essa dinâmica no atendimento da saúde, entre ser oprimido e ser opressor. Laura, ela pergunta o seguinte, existe alguma comissão para fiscalizar e avaliar se essa humanização no parto está sendo cumprida ou fica a cargo apenas dos gestores da maternidade? Muito bem. O que fazer quando nós temos um grupo, né, uma comunidade, né, que tem seus valores culturais, que devem ser preservados, né, como as comunidades quilombolas, né, como as comunidades indígenas. Então, aí entra em cena uma questão muito importante, que é o resgate, né, das parteiras profissionais, as parteiras tradicionais, as parteiras qualificadas e parteiras ou enfermeiras que trabalham na obstetrícia, né, que possam orientar, que possam supervisionar também o trabalho das parteiras tradicionais nessas comunidades, né? Então, nesse sentido, o movimento das doulas, né, tem sido extremamente importante, né, no sentido de que essas mulheres contribuem para a humanização do parto, e também elas têm conhecimento, elas têm seus saberes, e, nesse sentido, o parto pode ser considerado, né, uma profissão das mulheres, como sempre foi, né? Então, a partir da segunda metade do século XX é que passou a ser um evento hospitalar. Mas até então, aqui no Brasil, principalmente na nossa região, antes era um evento cercado, né, de mulheres que estavam ali assistindo ao parto, né, com seus saberes tradicionais. Há, inclusive, movimentos de parteiras, movimentos de mulheres aqui na Paraíba, tem projetos de extensão também na universidade, e que fazem, digamos, poderiam dar suporte, né, suporte no sentido de informação e de trocas de conhecimentos com essas parteiras tradicionais dessas comunidades. A questão do opressor e do oprimido. Então, aqui eu resgato o que eu falei antes, né, sobre o parecer do CFM, em que se afirma que os obstetras estão sendo estigmatizados. Então, como é que pode haver estigma de um grupo que é privilegiado? Então, para que haja opressão e para que haja opressores e oprimidos, há aí uma questão que não está sendo considerada, que é a questão do poder. Então, é preciso que haja uma relação de poder. E nessa relação de poder, há opressores e oprimidos, né? Então, eu aí coloco como exemplo essa questão do parecer do CFM, no sentido de que
os obstetras estão sendo estigmatizados. Mas, primeiro, a violência obstétrica, embora tenha esse nome obstétrica, não envolve só os médicos obstetras, envolve todos os profissionais, todo o sistema de saúde, né, toda a instituição que trata do parto, né? Então, eu não sei se essa questão que ela falou, a questão opressores e oprimidos, por isso que não existe racismo positivo, racismo reverso. Como pode haver racismo reverso se aí não há relação entre opressor e oprimido? Não há relação, e a relação de poder mostra que o opressor está se considerando oprimido. Então, isso não tem lógica dentro, né, da teoria da interseccionalidade e a teoria da diversidade. Não há uma comissão. Bom, o que acontece é que nós temos muitas políticas que são... Veja, há muitas políticas para a humanização. Começou com a Humaniza SUS, né, depois a humanização do trabalho de parto. Tem vários programas, há vários movimentos, né? Mas, assim, não, a fiscalização, ela depende de cada instituição, né? Quando, por exemplo... os boletins da vigilância sanitária publicam informes sobre se está ou não havendo um atendimento, né, às diretrizes de humanização do parto, isso já é uma forma, né, de termos dados e termos registros do que está acontecendo. Mas a própria instituição precisa ter mecanismos que verifiquem se está havendo, inclusive, competência cultural por parte dos seus profissionais de saúde. Se a própria instituição tem uma política de competência cultural. Porque vem as políticas públicas, né, do âmbito do Ministério da Saúde, mas como pode haver uma, digamos, não é fiscalização, mas é um acompanhamento, né, de tantos, né, tantos municípios, né, com toda essa descentralização na saúde, de tantos municípios, né, no Brasil. Só no Brasil tem só na Paraíba tem 223 municípios, né, embora só 10 tenham instituições hospitalares para o parto. Então, quem é que fiscaliza ou quem é que observa? Nós podemos ser observadores e nós também podemos denunciar, né? As próprias mulheres, ao serem informadas, por exemplo, essa cartilha do governo da Paraíba, eu achei excepcional, sendo informadas, elas podem identificar quando elas estão sofrendo maus tratos e como elas podem denunciar isso, né? Também as organizações não governamentais, como a Reúna, por exemplo, que é da década de 90, e tem muitas outras, essas organizações não governamentais podem observar isso. Os próprios pesquisadores da área, esses estudos que nós incluímos na nossa seleção, nessa revisão de escopo, mostra que há 14 estudos, ou seja, os pesquisadores estão despertando, e a partir de 2014, pesquisadores paraibanos passaram a pesquisar sobre esse problema, e isso é uma forma também de registro, de tornar visível, né, esse problema. Eu não tenho conhecimento, né, de um órgão, a não ser as ouvidorias, né, das instituições, mas para que as ouvidorias acionem qualquer outro mecanismo, é preciso que os usuários, né, profissionais, possam fazer denúncias. E para denunciar, nós precisamos nos conscientizar, né? Então, essa questão precisa tomar visibilidade no nosso meio e nós precisamos estar também engajados como profissionais da saúde. Temos agora 3 perguntas bem interessantes. Amanda pergunta como reverter essa situação quando, em grande parte das vezes, os próprios profissionais de saúde não reconhecem a situação como um tipo de violência, né? Então, como mudar essa situação se os profissionais de saúde não reconhecem esse tipo de violência? Ibsa vai perguntar como conscientizar e capacitar os profissionais para que eles saiam desse modelo tecnocrata
eu acho que nem seria tecnocrática, acho que seria um modelo mais biométrico, né? Chega lá, cuida e vai do cuidado. E Yasmin vai perguntar como as equipes do SUS podem melhorar esse atendimento, tornando mais humanizado. Se muitas vezes a própria infraestrutura dos serviços não possibilitam essa humanização. Muito bem. Reverter. Eu até resgato uma das respostas, né, do painel que eu referi, que eu assisti, né, nessa conferência internacional, né, diálogos sobre as questões reprodutivas, passado, presente e futuro, né, na Universidade de Johns Hopkins, em fevereiro. Foi feita essa pergunta, né, e uma das palestrantes respondeu que somente nós, né, não podemos, não temos como, sozinhos, né, como profissionais de saúde, reverter todos as ações, né, da chamada indústria. Ela usa um termo muito específico, né, que é a indústria, né, que fomenta o parto tecnocrático, né? Existe toda indústria por trás disso, né? E ela falou nesse sentido, indústria. Então, há muitos interesses envolvidos, né? Então, é preciso que haja também participação efetiva dos poderes públicos. Eu acho que a Paraíba está na vanguarda, porque quando fizemos essa revisão, nós buscamos ver o que é que está sendo feito aqui no Estado. Se a mortalidade materna está em níveis inaceitáveis, aumentando, quer dizer, 88 por 100 mil nascidos vivos é inaceitável. Aí fomos buscar o que é que está sendo feito. Então, não houve tempo de mostrar, mas existe um conjunto de leis, né, já sancionadas, inclusive essa mais recente, que enfoca especificamente a violência obstétrica. Existe um fórum, né, do qual participam secretarias de saúde municipal e estadual, o Ministério Público da Paraíba, né? Então, eu acho que na Paraíba, talvez por causa dessa grande mortalidade materna, tenha surgido, né, todas essas iniciativas, tanto legais quanto iniciativas desses poderes públicos. Mas eu acho que é preciso algo muito mais forte, né? Eu acho que o primeiro passo seria que esses 2 projetos de lei que estão parados no Congresso pudessem realmente andar e serem votados e aprovados. São 2, um do ex-deputado Jean Willis e outra de uma deputada do PCdoB, que eu não me lembro agora o nome, mas são 2 projetos que estão parados, né? Então, eu acho que quando há um marco legal, há uma legislação sobre essa questão, então tudo pode avançar de uma forma mais consistente, né? Agora, nós podemos fazer a nossa parte, né? Se um grão de areia é importante, então façamos a nossa parte, denunciemos, inclusive falando sobre isso, e já respondendo a segunda questão, que foi a segunda questão de IPSA, faz cerca de 2 anos que houve uma questão, uma denúncia, né, de um estudante de fisioterapia lá no HU, ao estar na sala de parto, ele presenciou, e saiu nas redes sociais, né, foi bastante difundido, e ele questionou isso, né, sobre procedimentos que são considerados violência obstétrica. Isso foi uma grande confusão, chegou até o CCM, né, porque havia também envolvidos ali residentes, né, que são ligados ao CCM, e houve uma grande polêmica, acho que foi 2 anos mais ou menos atrás, né, e isso precisou se formar uma comissão para discutir esse assunto, né. Então, veja, um estudante viu e denunciou, né, talvez
tudo bem que isso pudesse ser denunciado também nas redes sociais, mas nós temos ouvidorias, no HU temos ouvidoria. Vamos pelos canais também oficiais, certo? A gente pode difundir também, nós temos liberdade de expressão, mas também vamos pelos canais oficiais, vamos denunciar na ouvidoria, certo? Então, e esse estudante de fisioterapia estava plenamente consciente e engajado sobre o seu papel, certo? Sobre o parto tecnocrático, né, assim, é claro, é baseado no modelo biomédico, mas existe já uma teoria, eu não estou lembrada agora o nome da autora, que ela coloca como parto tecnocrático versus parto holístico humanístico. Então há um arcabouço teórico em torno dessa terminologia parto tecnocrático, né? Porque isso envolve não só a questão da participação do médico, né, agindo pelo modelo biomédico, mas, como disse antes, há toda uma indústria, né, por trás, né, dessa questão do chamado parto tecnocrático, certo? E a terceira pergunta você poderia repetir a terceira pergunta? Eu anotei aqui, mas não ficou legível. Yasmin que pergunta como as equipes do SUS podem melhorar esse atendimento, tornando-os mais humanizados e muitas vezes não tem infraestrutura para isso. Aí é uma grande questão. Quer dizer, muito bem, Yasmin. Yasmin fez parte do nosso curso, acho, no período passado, não foi? Yasmin, eu não sei se a Yasmin, que é a Yasmin do nosso curso, é outra. Bem, é outra, né? Então, Yasmin, é um prazer conhecê-la. Yasmin, essa é uma grande questão. Como nós, em serviços de saúde precários, sucateados, sem recursos, nós podemos atender, né, as parturientes como profissionais de saúde, mas sem ter uma estrutura por trás e atendendo, promovendo uma atenção adequada, humanizada, né? Então, nós podemos dizer, não, nós não realizamos o atendimento como deveria ser, né? Um atendimento holístico como deveria ser, porque o meu serviço não me ofereceu condições. Nós não podemos fazer isso. Nós, ao aceitarmos trabalhar num serviço, nós temos que exigir condições de trabalho. Então, essa questão, ela é, como se diz no direito, prima facie, porque, cara, a infraestrutura eu não tenho os recursos, o serviço de saúde está sucateado, eu não tenho as condições para oferecer uma atenção realmente adequada. Eu não posso usar isso como digamos, uma justificativa. Não posso, porque o que é que está em jogo? Está em jogo a vida humana, está em jogo o respeito, né? O respeito, está em jogo a dignidade, né, dessas mulheres, né? E está em jogo a vida delas, né? Então, aí está uma questão que o médico fica ali como um bode expiatório. A gente sabe que muitas vezes o médico fica ali na porta, né, recebendo todos os ataques como um bode expiatório. O médico é um deus, digamos assim, porque o médico tem toda aquela aura, né, ainda, com os pés de barro. Por quê? Porque ele não tem uma estrutura por trás no sistema público de saúde que possa, né, sustentar ou possa, digamos assim, oferecer os recursos necessários. Então, a falta de condições, de recursos, de infraestrutura, né, não são justificativa para que a gente diga, não, eu não fiz o que tinha que fazer porque eu não tive os recursos, porque o serviço não tem essa infraestrutura. Certo? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Yasmin.
Eu acho que sim. Só para complementar um pouco do que Yasmin fala, tem alguns textos que vai falar que o problema não é a infraestrutura, mas sim o processo de trabalho. E, além de tudo, esse processo de trabalho, muitas vezes, é igual na saúde suplementar. Então, é mais um problema muito maior, né? Saúde suplementar é a saúde privatista, a saúde privada. Então, por exemplo, às vezes é pelo modelo taylorista em que os serviços de saúde estão concentrados, que é aquele modelo compartimentizado, né? Então, a mulher vai chegar, fazer o parto e tchau. É simplesmente cortar. Só para a gente finalizar, tem muita pergunta ainda, mas eu vou deixar, eu não sei se a senhora concorda, a gente compactuar isso, que a gente responda essa última pergunta, que eu acho que ela é muito importante, e as outras perguntas a senhora pode responder depois, né, já que são 25, pode ser? É a pergunta de Rafa. Eu acho uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente pensa que só quem engravida são mulheres, mas homens trans também conseguem engravidar. E aí Rafa pergunta, como se dá essa assistência ao parto dos homens trans, né, que sofrem pela vulnerabilização de ser homens trans e de estar no parto, que muitas vezes não é humanizado. Essa é uma pergunta, assim, que já nos remete, né, a mais interseccionalidade, né? Quer dizer, que, se bem que a gente coloca também a questão, né, trans dentro do gênero, né? Mas já é uma interseccionalidade, né, que é muito mais complexa, né? No caso do homem trans, ele deve receber as mesmas, lógico, ele tem os mesmos direitos, né? Então, ele tem os direitos de uma mulher. Então, como é que eles vão fazer valer os seus direitos? Eles, no lugar de fala, eles precisam estar atentos, elas precisam estar atentas e precisam entender que, se não usarem esse lugar de fala para denunciar, né, de forma engajada, né, mostrar que seus direitos humanos, porque não são apenas direitos sexuais, direitos da mulher, direitos obstétricos, todos esses direitos estão no bojo dos direitos humanos, né? Então, eu não li nenhum estudo assim que mostre essa atenção, né? Eu tenho lido, inclusive, publiquei na revista do CCM como é que é tratado, né, a questão das pessoas trans que recebem a atenção do SUS, né, na ressignificação, né, em todo esse processo, né? Então, nós temos um artigo que foi publicado nessa revista do CCM, mas em termos da relação com a maternidade, né, eu ainda não tenho, né, pesquisado ou lido a respeito, né? Eu não sei se você, Matias, você já viu algo relacionado, eu sei que você tem pesquisado e tem até apresentado trabalhos nessa área da diversidade humana, mas, assim, não tenho, eu não desconheço medidas especialmente destinadas à comunidade, né, e às pessoas trans, né, em relação à maternidade. E é um aspecto, né, que certamente eu vou estudar, e também vai ser um dos nossos painéis, né? Depois desse primeiro, com essas 3 etapas, nós teremos um segundo painel e nós vamos enfocar essa questão que é extremamente atual e extremamente necessária, né, para a discussão, certo? Na literatura científica, em relação aos homens trans, existe muito pouco estudo sobre isso, né? Porque alguns teóricos acreditam que o sofrimento da vulnerabilidade, não que sejam maiores ou menores, mas acreditam que no homem trans ele é menor do que na mulher trans, porque é um homem, né? Ele passou para o papel social de homem. Mas, mesmo assim, existe muita coisa a ser investigada, né? Como essas pessoas experienciam e etc. Já no caso das mulheres trans, é uma coisa muito interessante perceber, porque, às vezes, elas não conseguem experienciar o parto, mas elas conseguem experienciar o pós-parto. Então, por exemplo, o aleitamento, já existem técnicas de indução de aleitamento em mulheres trans,
existem diversos outros trabalhos que vão trazer esse resgate do que seria o parto nessas mulheres, né? Inclusive, existe um estudo para transplante de útero, não sei se a senhora já chegou a ler, mas existem vários estudos que tentam colocar o transplante de útero. Já existe o transplante de útero entre mulheres cis, e agora tem essa perspectiva entre mulheres cis para mulheres trans. Então, é um campo ainda pouco explorado, né? A gente tem muito estigma, a gente tem muito preconceito nessa área, então é um tema ainda que precisa ser muito explorado, é até bom que a gente possa explorar futuramente. A senhora quer falar mais alguma coisa, agradecer? Não, eu quero agradecer, e assim, eu gostaria de dizer que essas outras perguntas que foram colocadas no chat, eu posso responder, eu posso até preparar um vídeo, né, coloco no YouTube, respondendo as demais questões, né, nós temos apenas agora 3 minutos para finalizar nosso painel, e Matias e os outros, Mário, Luiz, Laura, né, e os demais membros da nossa equipe organizadora vão me repassar essas perguntas, e as que não foram abordadas, eu vou colocar no vídeo e coloco no YouTube e mando o link para vocês difundirem, né? E assim, eu acho que essa questão do transplante de útero assim, claro, é muito inovadora, mas é o futuro, né? É o futuro que está batendo às nossas portas e que vai chegar em breve, talvez quando vocês forem profissionais da saúde, já seja uma realidade, né? Eu lembro quando eu era estudante, né, todo esse processo, né, de ressignificação e tudo, era algo como se fosse inalcançável, né, e chegou, né, é uma realidade, é uma política do SUS, então isso também vai chegar, e aí, né, as pessoas trans poderão exercer os seus direitos de uma forma mais completa e com mais acesso, não é isso? Eu não sei se eu acho que a Matias complementou o que eu disse, né, porque eu acabei falando das mulheres trans, né, e aí ele complementou com os homens trans, né? Então, toda essa questão é uma questão que vai evoluir, está evoluindo, apesar dos retrocessos, mas, assim, há um engajamento, principalmente do movimento feminista, principalmente do movimento feminista negro, dos Estados Unidos e também de todo o mundo, que está mantendo em pauta, né, essas questões, e é isso que precisa ser mantido, né, e nenhum direito a menos, porque são as pessoas interessadas diretamente, mas todos os que acreditam que nós precisamos de ter igualdade, e mais do que isso, né, equidade, e como profissionais de saúde, nós estamos também nessa luta, e nós podemos fazer, como surgiram algumas perguntas, o que é que nós podemos fazer? Nós somente não podemos reverter, né, mas nós podemos contribuir e muito, né? Nós contribuímos e muito. Nós só não podemos ficar alheios à parte, né? E concordando com a invisibilidade dessas questões. Agradeço a todos a atenção e agradeço à equipe da organização e ao Matias por moderar essa apresentação, essa nossa reunião, e convidá-los para a próxima, que será na semana que vem, né, com a apresentação, né, dos temas ainda dentro da interseccionalidade, gênero ou raça, né, com a apresentação de Fernando, né, que vai ser muito interessante, muito enriquecedora. E na semana seguinte, Fernando vai ficar com essa temática da mortalidade materna na Paraíba, né, interseccionalidade com raça, e Natália, na semana seguinte, vai falar da questão do parto, né, desse ciclo gravídico puerperal, em relação a comunidades indígenas, enfocando a interseccionalidade. Então, muito obrigada. Gente, no mais, queremos agradecer à professora, tanto por abrir esse espaço de diálogo para a gente estudante, que é de suma importância,
tanto na nossa formação quanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e de qualquer outro demais profissional de saúde, como também nas nossas relações sociais, né? Tem um escritor, que é o próprio Emerson Merri, que boa parte da pessoal de saúde coletiva conhece, que ele diz que a formação médica antecede a faculdade de medicina. Então, nossas relações sociais, elas são muito mais fortes do que o próprio curso, né? Emerson vai deixar isso muito claro. Então, é muito importante esse diálogo para que a gente adentre esses temas. Então, semana que vem, vamos estar todos e todas aqui, também às 8 horas, para discutir junto com o Fernando o tema mulheres de cor ou simplesmente mulher, correlação entre mortalidade materna na Paraíba, cor e raça. Então, a todos e a todas, uma ótima semana, e no mais é isso. Um abraço a todos. Muito bom, vocês são sensacionais. Obrigado.